Então, aqui hoje, projeto da MindVet, junto com o doutor Renan Reis, nosso amigo. Estudamos juntos, né, Renan? Mesmo contemporâneos de faculdade. E o doutor Renan explodiu na carreira, está aí, profissional de sucesso, e vai compartilhar com a gente todas essas experiências e a vivência no mundo da reprodução equina. É isso aí. Renan, doutor Renan, prazer estar com você, falando aqui mais uma vez, online, né? Conta pra gente, Renan, como que foi o seu início na veterinária, como que você escolheu a medicina veterinária, depois a gente vai falar um pouquinho do seu currículo, né? Renan fez mestrado, fez doutorado, com trabalhos bastante relevantes, mas conta pra gente como que foi a escolha da veterinária, como que foi o processo até chegar na UFV. Beleza, Guará. Antes de começar a responder a sua pergunta aí, eu gostaria de agradecer o convite, de estar participando aqui com vocês, né, desse projeto novo aí, que tem de tudo para ser um sucesso muito grande, pela inovação que vocês estão colocando e pela competência que vocês sempre demonstraram aí ao longo da carreira suas, né? Então, primeiro eu queria agradecer esse convite de estar podendo estar junto com vocês aqui hoje. Bom demais. Respondendo... A gente que agradece ter aceitado o nosso convite também. Estamos juntos sempre. A gente que agradece, Renan, com certeza. Sobre a questão da veterinária, agora, eu acho que esse momento de escolher a profissão, a gente nunca está muito bem preparado, né, para tomar essa decisão, né? 18 anos é uma idade que a gente é muito novo ainda. Mas foi muito pela paixão, né? E a paixão principalmente por cavalos, e gostava dos outros animais de uma maneira geral, mas principalmente por cavalos, né? Foi o que determinou minha escolha aí para poder estar indo para essa área de veterinária. Bom demais. E Renan, dentro da faculdade, vamos dizer assim, você teve alguma orientação para seguir para o lado do cavalo, ou sempre foi fácil essa escolha, ou não? Na verdade, eu fui estudar em Viçosa, né, até por opção também. Eu tinha uma vontade de estudar fora de Belo Horizonte, de sair um pouquinho dessa zona de conforto e viver outras experiências, né? Então, eu optei pela cidade universitária e fui para Viçosa. E logo no começo do curso, é muito difícil, por mais que eu gostasse de cavalo, é muito difícil a gente ter acesso, às vezes, a estágio na área de cavalo, sabe? Principalmente dentro da faculdade, que é onde eu estava ali em Viçosa, no primeiro semestre. Então, tinha um pouco de dificuldade. E aí, eu comecei fazendo estágio até na área de esterilização e cirurgia de pequenos. Foi o primeiro estágio que eu fiz. Depois teve uma greve, e aí eu tenho um amigo do meu pai que tem uma clínica muito grande aqui em Belo Horizonte, e eu continuei com estágio em pequenos mais um pouquinho. Mas assim que eu fui encontrando os caminhos para chegar perto do cavalo, aí eu me direcionei para o setor de equidicultura da Universidade Federal de Viçosa, e ali eu comecei, né, a fazer meus estágios. E nesse começo desses trabalhos com cavalo, quem me orientava era o professor Giovanni, né, um professor do departamento de zootecnia, grande amigo, saudoso amigo, né, que faleceu há pouco tempo, e que me orientava e me conversava muito comigo, né, não só sobre a formação profissional, mas também a formação pessoal dentro do desenvolvimento ali da universidade, né? E me dava várias dicas, inclusive de não ficar só mexendo com cavalo, porque quando ele viu que eu gostava muito e que eu só queria ficar lá no setor de equidicultura, ele falava comigo: Renan, você tem que mexer com outras coisas, abrir outras oportunidades também, a gente não sabe, né, o futuro da vida como que vai ser. E eu fiquei lá fazendo estágio com ele praticamente a graduação inteira, até mais ou menos no 7º período que ele me expulsou do setor. Falou: não, chega, não quero você aqui mais não, né? Aí eu fui fazer estágio com o JD, fiquei bastante tempo também fazendo estágio com o JD. Ele queria que eu trabalhasse com outras espécies, então com o J eu tive a oportunidade de trabalhar com bovinos também, né, com outras espécies nessa área da reprodução mesmo. E tudo isso foi muito importante. Olha que bacana. Eu também, quando estava na graduação, também fiz estágio com diversas áreas e fui acabar caindo no cavalo bem no final da graduação. E às vezes a gente fica com sentimento, né? Eu e o Guará já discutimos muito sobre isso, que se a gente tivesse focado mais desde o começo, sabe, Renan, teria sido melhor.
mas a experiência, a orientação do professor Giovanni, de você diversificar os conhecimentos, né, principalmente no início, é muito válida. Ela funciona, né? Isso é muito bacana. Então, Rafael, eu tive a oportunidade de falar para muitos alunos de graduação, sabe? Que eu dava aula lá na própria UFV, como professor convidado na época do mestrado, doutorado, e a turma estava lá para o quinto, sétimo período, e uma coisa que eu falava para eles era isso, que quanto mais cedo vocês resolverem o que vocês querem para o futuro de vocês, que área vocês querem dedicar, mais preparados vocês vão estar quando vocês se formarem, né? Então, realmente, tem que existir essa pressão mesmo dentro de quem está se graduando, porque veterinário é um curso muito amplo, e não adianta a gente querer saber tudo que a gente não vai conseguir. Então, quanto antes a gente direcionar, mais preparado a gente chega, né? E como eu estava acompanhando há muito tempo no setor de equidocultura, e isso, inclusive, cria na gente uma referência dentro da nossa turma, como quem mexe com cavalo, como, né? Isso aí vai sendo criado dentro do curso. E eu cheguei a determinado nível que eu estava bem preparado já para que se exige uma graduação com relação a cavalos, e o Giovanni falou, não, vai fazer um pouquinho de outra coisa, depois você volta. E assim foi, fiz um ano de estágio com o Jota e voltei para a equidocultura e dei sequência aí na minha formação. Renanzinho, você disse que foi estudar em Viçosa, que você queria sair um pouco da zona de conforto de lá e viver experiências novas na graduação. Você acha que um aluno que entra numa faculdade, né, você eu tenho certeza que tem, mas que o aluno tem essa maturidade para fazer essas escolhas, esse direcionamento de carreira, ou que um auxílio ajuda? Guará, eu acho que o auxílio de um professor, igual eu tive, ou De profissionais familiares, da área, profissionais. né, de referências, ou mesmo de professores, né? Não, sim. E isso, Guará, eu acho que assim, a maior parte das pessoas tem isso de vários familiares, de vários amigos, né, de algumas referências profissionais que às vezes ele vai construindo ao longo da vida dele. E isso vai influenciando a nossa formação durante o tempo todo, né? E continua a influenciar mesmo depois que a gente forma. Então, sem dúvidas que isso é muito importante, né? Esse discurso hoje de que eu queria me desafiar, né, indo para uma cidade universitária, mas na época, com 18 anos, eu pensava em ir para uma cidade universitária, né? Eu não enxergava isso como um desafio. Hoje eu enxergo que foi um grande desafio e que foi um grande crescimento pessoal também, né? Não só Claro. da parte profissional, né? Mas é isso aí, é super importante. Quanto mais pessoas, e principalmente pessoas de bem, pessoas de referência, pessoas dedicadas, que têm sucesso, quanto mais pessoas puderem te apoiar aí ao longo da construção da sua carreira, maior a chance de sucesso, sem dúvida. Bom demais. Perfeito. E o mestrado, Renan? Por que a opção de fazer o mestrado, sendo que hoje nós três trabalhamos no campo, né? Eu e o Gilberto, a gente foi até o mestrado, não chegamos ao doutorado, você ainda caminhou mais um pouco nos estudos. Por que não sair direto para o campo e sim optar pelo mestrado? Conta para nós como é que foi esse momento. Então, assim, como eu falei anteriormente, né, eu desde o terceiro período defini que eu queria cavalo, né, queria trabalhar com cavalo. E aí, numa palestra de semana acadêmica, vi a área da reprodução, foi até o Edilson que deu uma palestra lá para a gente, na veterinária da UFV. Eu vi a área da reprodução e me apaixonei, e depois disso comecei a dedicar a isso, né? E dentro dessa dedicação entram os estágios, né, Rafael? Então, eu tive a oportunidade, ao longo da graduação, de fazer estágio com vários profissionais, né? Então, fiz estágio com o Chico em Brasília, fiz estágio com o Elvésio em Barbacena, fiz estágio com o Edilson, fiz bastante estágio com o Guará, no La Glória, né? Então, esses estágios, eles me mostraram que a vida de quem trabalha com reprodução também não é mil maravilhas, né? Você trabalha com o que você gosta, com cavalo, que é a sua paixão, mas você abre mão de muita coisa, né? E a gente tem que ter uma dedicação muito grande aí na primavera e no verão, que acaba influenciando muitas datas que eu gostava, né? Então, você tem ali Réveillon, Natal, Carnaval, férias de janeiro, né? Então, durante todo esse tempo, eu vi que você não conseguia se desligar do trabalho, né? Você tem que estar ali agarrado. Então, vendo isso tudo, eu decidi que, no momento que eu me graduei, e também por já estar durante a graduação acompanhando pesquisas, eu decidi que o mestrado era um caminho para que, se em determinado momento eu não quisesse mais, não estivesse mais disposto a encarar essa rotina,
poderia me dedicar a uma área acadêmica, uma outra área que são coisas que eu me identifico também, que eu gosto também, né? Então, foi mais como uma abertura de leque, né? E também, lógico, continuar o desenvolvimento, né, como profissional. Então, foram basicamente esses dois aspectos aí. Muito bom. Você tocou Renan, num assunto bem é, importante, né? Que, como a gente trabalha no campo e as éguas funcionam bem nesse período de setembro a março, vamos dizer, aí seria o auge, a gente perde vários encontros de família, várias Uhum. oportunidades de descansar e a gente tem que botar isso na balança desde sempre, desde o início, desde sempre. Exatamente. E saber que talvez você não vai estar disposto a encarar isso para sempre, né? Então, você já tem que, ao longo da sua formação, você já tem que pensar em Preparado. alternativas a estar nessa rotina, Tá né? certo, Então, isso mesmo. aí, ó, foi por aí. O mestrado foi por aí. ô, Renan, e qual e como que foi sua primeira experiência profissional? Profissional, bom, eu fiz o meu mestrado, e aí quando eu acabei o mestrado, eu não queria emendar o mestrado e doutorado. Eu tinha o convite para continuar na universidade, né? Poderia fazer a prova, mas eu queria viver um pouquinho a rotina de campo antes de tocar o doutorado. Eu queria tocar o doutorado mais para o futuro, mais para frente, depois de trabalhar um pouco, né? Mas eu estava lá em Viçosa, estava tudo no jeito, eu consegui adiantar meu mestrado, defender com 1 ano e meio. Então eu falei, vou fazer o seguinte, eu não vou estudar para essa prova de doutorado, não, vou lá e vou fazer. Se eu passar é porque eu tenho que fazer esse negócio, tocar esse caminho aí também, né? Tocar mais essa empreitada. E assim eu fiz. Aí acabou que eu passei na prova e decidi que eu ia tocar o doutorado, ia fazer o doutorado, tentar fazer ele o mais rápido possível, né? Aproveitando todas as etapas, mas me dedicando ao máximo a ele para que eu conseguisse me liberar o mais rápido possível, porque eu tinha uma vontade muito grande para o campo trabalhar, né? E aí aconteceu uma coincidência muito, que é até uma história um pouco engraçada até, que eu fiz todas as disciplinas do doutorado no primeiro ano do doutorado, para poder ter um pouco mais de liberdade, tanto para fazer experimento, quanto para oportunidades que pudessem surgir. E quando estava mais ou menos ali em dezembro, que eu estava acabando as disciplinas, né, que me exigiam ficar em Viçosa, me exigiam aquela dedicação de tempo num lugar só, deu um vírus no meu e-mail que chamava currículo e mandou para todos os meus contatos. E basicamente era assim: estou acabando de formar e estou querendo estou procurando emprego. Se você tiver alguma coisa, dá uma olhada no meu currículo, encaminha para alguém. E mandou isso para todos os meus contatos, né? E aí as pessoas que eu fiz estágio receberam. Aí eles falavam, Renan, aí o pessoal começou a me procurar, falou, Renan, eu vi que você está querendo trabalhar, cara. Eu recebi um e-mail, esse aqui, mas não consegui abrir seu currículo, não, mas tem uma oportunidade tal em tal lugar e tal. Então o pessoal começou a me procurar, né? Graças também ao trabalho que a gente fez, a dedicação que a gente teve, que eles acompanharam. E foi assim, aí o Chico me mandou uns contatos, e aí eu não estava nem pensando em começar a trabalhar, eu ia fazer experimento de doutorado, mas acabou que isso caiu no meu colo e eu resolvi encarar. Então eu lembro que o Chico me falou de um lugar em Brasília, um lugar em Goiânia, e o Elvésio me passou um Aras em Barbacena, que era mais perto e seria mais fácil ali para mim estar conciliando com a questão do que eu ainda tinha que fazer do doutorado, né? Então, acabou que eu fui para esse Aras, um Aras de Cavalo Campolinas, chama Aras Água Santa, e comecei uma estação em dezembro e toquei essa estação até o final, e depois continuei com os Aí outros engrenou, trabalhos. né? E aí foi engrenando. O campo sequestra a gente, não tem jeito, né, Renan? Não tem jeito, na hora que tem que ir, a coisa acontece mesmo, né? E antes dessa experiência, né, do campo mesmo, eu tive uma experiência profissional, mas aí mais para a área acadêmica, que foi nos cursos lá em Viçosa, né? Que logo que eu entrei no mestrado, a gente começou a dar os cursos juntos, inclusive, né? Lá no Foi, Nossa, CPT, foi nossa, a antes do gente Água Santa? foi antes da Água Santa. Eu estava no mestrado ainda, né? E aí a gente começou a dar os cursos lá. Vocês davam o curso de transferência de embrião e a gente foi montando os outros cursos, né? De coleta, inseminação, a gente foi foi. montando junto. Então, que foi uma outra experiência profissional para outra área, outro nicho, né, de mercado, mas que também foi super importante, super legal. Perfeito. Nessa época também, né, Renan? Nós começamos a trabalhar junto, né? Lá na Central do É, Goiabal. aí foi um pouco depois. Aí, eu fiz 2 estações lá na Água Santa,
dando os cursos do CPT com vocês, e aí depois da segunda estação, o Rafael me convidou para poder estar indo para a Central, né, e tocar com ele lá a Central e alguns áreas lá próximos da Central em São José do Goiabal, né, e aí tinha uma possibilidade de ficar lá por um tempo maior, e uma transição também que o Rafael estava na vida dele, de mudança de localização de trabalho. Então, fomos para lá, abraçamos junto, trabalhamos juntos, eu acho que foi 1 ou 2 estações. Foi bom demais, nossa. Foi super importante para o desenvolvimento e para o meu desenvolvimento e pelas trocas de experiência que a gente teve aí. Foi super, super legal. E nesse período você acabou defendendo o doutorado, né? Você podia falar um pouquinho para nós, Renan, como é que foi o experimento do mestrado, qual foi a área e o experimento do doutorado, que tem um enfoque, né, nos congelamentos de sêmen, né? O mestrado, eu acabei trabalhando numa área de pesquisa que estava acontecendo no departamento que eu fui fazer o mestrado, né, que era o departamento de zootecnia, a linha de pesquisa do professor Giovanni, que ele estava trabalhando com incorporação de colesterol à membrana plasmática e o seu efeito na criopreservação, né, no caso foi até de sêmen de jumento. Então, a gente fez um trabalho in vitro, basicamente, no mestrado, e o Daniel, depois, um colega nosso contemporâneo de graduação e depois de mestrado e doutorado, no mestrado dele, ele fez os testes de fertilidade, né? Então, eu fiz a parte in vitro e ele deu continuidade com a fertilidade. A gente, inclusive, publicou um artigo legal na Reproduction Domestic Animals a respeito do tema. E no doutorado, aí eu já coloquei um pouquinho minha cara, sabe? Eu já tinha um pouco mais de vivência, eu via algumas coisas que estavam faltando, algumas informações para quem trabalhava na área de reprodução e principalmente de andrologia, eu vi algumas informações que estavam faltando, a gente não tinha muita referência de diversos parâmetros, né, a respeito de parâmetros reprodutivos de garanhões da raça manga larga machador, né? Tinham estudos pequenos e bem antigos. Então, na verdade, o que eu fiz foi, no doutorado, foi exatamente fazer um levantamento dos diversos parâmetros reprodutivos, que envolviam desde comportamento, biometria, mensuração de glândulas anexas, né, parâmetros seminais e resistência ao refrigeramento por 12 a 24 horas e congelamento de sêmen. Então, a gente fez um estudo muito amplo, rodou muito, né, inclusive vocês me ajudaram bastante na época nos áreas que vocês trabalhavam. A gente mexeu com quase 120 garanhões aí, tentando fazer exatamente esse levantamento para que quem estivesse no campo pudesse ter uma referência desses parâmetros, que era uma coisa que a gente não tinha muito até então. E aí foi mais ou menos por aí. Ô Renan, então, voltando a esse trabalho seu do doutorado, que a gente, né, conhece, foi um trabalho super relevante, era uma época que o congelamento de sêmen na raça manga larga machadora ainda não tinha pegado tração, né? Tanto o congelamento quanto principalmente o uso. E a gente tinha aquela percepção que o manga larga machador era inferior, né, nos resultados, nos índices, in vitro e in vivo. E, no entanto, você conseguiu resultados muito bons de congelamento, né, inclusive com análise computadorizada. Conta um pouquinho para a gente nesse sentido desses resultados obtidos nesses congelamentos. Na verdade, foi até um pouco surpreendente, sabe, Guará, porque a gente não esperava ter resultados tão bons quanto a gente teve, né? Tanto de avaliação de aspectos físicos, como testes de membrana que foram feitos, né? Realmente foram um número bem superiores à média que a gente encontrava na literatura para diversas outras raças, né? Muito provavelmente por uma soma de fatores, né? Além de dominar bem a técnica de criopreservação, porque a gente trabalhou muito com isso ao longo da graduação, mestrado, né? Entram alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento de diluidores, né? Então, diluidores comerciais que realmente a literatura mostra que incrementaram o resultado para a raça manga larga manchador, né? O resultado médio que se obtinha. Então, também as questões nutricionais, a entrada dos suplementos para reprodução e tudo isso que foi sendo desenvolvido, a própria melhoria de rações, o melhor manejo dos animais, então tudo isso estava em desenvolvimento, né? Então a gente fez o trabalho exatamente num ponto aí em que juntou muita coisa positiva e que a gente pôde ver que, na verdade, a gente vai ter indivíduos problemas dentro de todas as raças, e a manga larga machador não é diferente,
mas que, na média geral, os animais respondem bem ao processo de criopreservação. Né? O que eu pude observar é isso. Mas fala mais um pouquinho especificamente dos seus resultados, porque você fez várias análises, né, do sêmen que você congelou. Então, as análises de integridade de membrana, a motilidade na análise computadorizada, quais os resultados, assim, os bons resultados que você obteve de alguns cavalos, do congelamento, para o pessoal ter uma noção de onde é possível chegar? Teve cavalos, e eu não esqueço desse cavalo. Eu acho que foi o cavalo que eu tive o melhor resultado, e é até legal, porque é um link que eu faço com minha vida, com minha formação. Tinha um cavalo que, quando eu estava na graduação, eu achava ele maravilhoso. E, na época, ele era bem famoso, assim, ele estava na internet, né? Então, eu lembro que toda apresentação que eu fazia, eu botava uma foto dele no final e escrevia que ele é obrigado, né? E sempre tinha a foto do cavalo lá. E era o Greco do Yuri, né? E esse cavalo, ele foi o cavalo que deu o melhor resultado de congelamento na época. Ele deu, se não me engano, 92% de motilidade total e 74% de motilidade progressiva pós-congelamento. No caso. Né? No caso, né? Não, sem ser subjetivo, numa avaliação objetiva. Mas, então, assim, a gente tem isso, né? Tem esses cavalos que é uma coisa até maluca, né? Você fala um parâmetro desse. Mas tem cavalos também que dão os resultados piores, né? Mas, na média, o resultado foi muito bom. Assim, se não me engano, tem um pouco de tempo isso aí. Tem até que voltar para dar uma olhada, para detalhar um pouco mais. Mas eu lembro que as médias eram, assim, em termos de motilidade, pós-congelamento, 65%, alguma coisa do tipo, né? Entre 60% e 65%. Que não é tão diferente das outras raças, né? E o Isso, seu N foi muito expressivo, né? Foi muito expressivo. Então, quando eu comparava com outras raças, ou era a mesma coisa ou era melhor, entendeu? Então, assim... Não desmistificou um pouquinho também isso, né? Exatamente. Renan, e nessa época, você já chegou a unir o mestrado e o doutorado no campo? Porque no mestrado você pesquisou a incorporação de colesterol na membrana espermática. E hoje a gente sabe que muitos dos diluentes, né, dos extensores comerciais, trazem o colesterol na sua formulação, composição, para a gente realmente poder se beneficiar dessa estabilidade de membrana que o colesterol traz. Na época, você chegou a usar algum diluente com colesterol ou não? E hoje em dia, você tem usado na sua rotina esse tipo de artifício? Então, Rafael, o problema de quando a gente está desenvolvendo pesquisas, né, é que muitas vezes você tem a melhora em alguns parâmetros, mas que nem sempre traduzem numa melhora na fertilidade, né? E como, na época, estava começando ainda essas pesquisas com o uso do colesterol, tinha muitos questionamentos a respeito do enrijecimento da membrana e de uma queda na fertilidade com o uso desse tipo de coisa, né? Então, como eu não cheguei numa resposta positiva no final, quando a gente fez o teste de fertilidade que o Daniel fez, eu não cheguei a aplicar isso no campo, sabe? Não através do meu estudo, né? Mas sei que hoje tem diluentes que usam colesterol na sua composição, e aí diluentes já mais bem trabalhados, com uma concentração adequada, que não afete essa fertilidade, e aí sim, a gente usa quando a gente identifica que precisa, né? A gente usa. Mas acho que basicamente é isso, né, que você perguntou? Perfeito. O Renan, paralelamente a esse tempo aí do doutorado, você falou que você teve a experiência lá na Central, né? Isso. E aí tinha um projeto grande de vitrificação de embriões. Você também teve uma experiência bacana com vitrificação de embriões e com a própria certificação da Central para exportação de material biológico, né? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência aí da Central de certificação e da vitrificação. Isso foi um projeto que começou muito legal, né? Existia um incentivo da associação para começar a se exportar o cavalo manga larga machador, né? E a associação estava investindo nisso, trazendo americanos e pessoas da Europa, com o intuito de divulgar a raça e de estabelecer parcerias para que pudesse, sim, haver um comércio, né? E o manga larga machador pudesse estar
difundindo aí ao redor do mundo, não ser só apenas uma paixão nacional nossa aqui, né? E aí acabou que a gente entrou no meio disso tudo, né? A gente estava na central, tinha alguma experiência já com trabalho com reprodução, o Rafael também participou um pouco disso, ajudou a gente mostrando para a gente um pouco mais da técnica de vitrificação, a forma como ele fazia, que ele tinha obtido resultado. E aí a gente começou a tocar esse projeto, mas esse projeto passava pela etapa de credenciar, né? Porque para poder exportar, esse material genético teria que vir de uma central credenciada. E foi uma coisa que deu muito trabalho, porque na época não tinha muito caminho para isso, era ler a legislação e fazer, porque, se não me engano, não tinha central credenciada em Minas, só em São Paulo, né? Então, foi algo que deu bastante trabalho, mas que a gente foi construindo e conseguiu fazer o credenciamento, né? Estava caminhando com um projeto de vitrificação, já estava com bastante embrião vitrificado lá na fazenda, e com datas definidas já para a gente poder estar realizando esse envio, né? Esbarrou em diversas questões burocráticas que foram atrasando um pouco o processo, e eu lembro que uma era que não existia legislação para exportar embrião para os Estados Unidos, né? Então, isso aí era complexo de ser resolvido, tinha que partir dos Estados Unidos para cá, né, um pedido de lá para cá, e isso foi um aspecto que atrasou a gente bastante, né? E no final a gente teve um problema, acabou tendo um caso de uma doença na central, né, que impedia essa comercialização. A central não poderia mais fazer esse tipo por um período, tá? E, se não me engano, era de 6 meses, sem poder fazer a comercialização desse tipo de material. Somado a isso, veio a minha saída da central, uma definição que eu tive, uma escolha profissional, e a mudança na associação, no comando da associação, que já não veio mais dando o incentivo financeiro que seria importante, principalmente para bancar esse primeiro transporte, né, que seria algo para poder realmente começar a difundir a questão, né, mostrar que funcionava, mostrar que dava certo, e parou de existir esse incentivo da associação. Então, o projeto acabou que eu já não estava mais lá também, e o projeto ficou um pouquinho para trás. Mas a gente passou por todas essas etapas aí, foi bacana, né, Mas viver tudo isso. vitrificou muitos embriões e guardou muitos embriões, né? Tem muito embrião lá ainda guardado. Assim, deve ter uns 25 a 30 embriões. O planejamento era enviar isso daí, né? Então, quando a gente conseguiu concluir o processo de congelamento com a central credenciada e estava tudo no jeito, aí veio um caso de anemia infecciosa, num animal, num lote de receptor, que nem ficava com esses bichos com doador e tal, mas que fechava o estabelecimento, e aí a gente teve esse problema burocrático aí, que acabou influenciando no resultado final do projeto. Doutor Renan, você falou da transição que você fez, né, a saída da central. Então, você trabalhou durante um período, com dedicação total, né, na central em Goiabal e alguns aras na região. E aí você foi trabalhar no Aras Muralha de Pedra. Acredito que era uma opção mais próxima da sua casa, né, da sua terra natal, Belo Horizonte, e também deve ter trazido outros benefícios ou não. Conta para nós como é que é essa mudança, a vida do veterinário da central e a vida do veterinário que trabalha no Aras, né, fixo. Na verdade, são algumas escolhas que a gente tem que tomar na vida, né? E na época, para o momento que eu estava vivendo, né, eu acabei passando no penúltimo ano da central. Você falou que eu dedicava a central, né? Eu dedicava a central, fazia doutorado, tinha obrigações a cumprir, atendia mais uns 6 áreas em volta, e ainda tinha que dar os cursos no CPT, né? Então, assim, na verdade, eu passei por um momento trabalhando muito, com uma rotina muito pesada, e emendando um ano no outro trabalhando, né? Eu vinha de uma rotina muito pesada. E no meio desse turbilhão, eu tive um drama pessoal muito grande. Eu perdi minha mãe, né, numa morte súbita, inesperada, e tudo isso acaba fazendo a gente repensar muita coisa, né, e muitas vezes mudar o foco que a gente estava para a nossa vida,
né? Então, nesse momento, eu decidi que eu queria estar mais perto da minha família, né? Então, eu acabei direcionando para o Aras Muralha de Pedra, que era um projeto muito legal, né? De um volume muito bom, um Aras que não tem nem o que falar, né? Um Aras que todo mundo conhece, um Aras grande, de um proprietário que eu acabei aprendendo a admirar e criando um relacionamento muito bom, né? Uma amizade muito boa, porque ele era cliente da Central. E com outros projetos que a gente ia tocar no Aras, muita coisa legal, né? E sair um pouquinho daquela rotina, né, que eu estava, que era muito apertada, e na qual a gente acabava, né, dentro do que eu estava vivendo ali, uma central que tinha 20 clientes, né, uma rotina de ter que passar informação, de ter que estar em contato com o cliente, de organizar sêmen, né? Então acabava que a gente fazia tudo e acabava sendo uma rotina muito pesada, né? Tinha uma carga muito grande, uma pressão muito grande em cima disso tudo. E podendo me dedicar a apenas um Aras, eu enxergava que além de estar mais perto de casa, que era um aspecto importante, de ter mais tempo também para poder dedicar à família, eu enxergava que era a chance também, uma oportunidade de eu viver um pouco mais o que me trouxe para trabalhar com cavalo, que é a paixão de acompanhar, você fazer um potrinho, ver ele nascer, ver ele crescer e lá na frente ver ele ser campeão, né? Então, tudo isso somou para eu tomar essa decisão, né? E sem contar a questão de atender a um cliente, né? Ter que reportar a um cliente, ao invés de você ter que, igual era na central, de ficar reportando, passando informações, organizando um volume muito grande de clientes. Então, foi tudo isso, foram todos esses aspectos. O projeto, que eu fui convidado, que era um projeto legal, e tudo que eu estava vivendo ali naquele momento que eu tinha passado no último ano. Bacana. Renan, antes da gente entrar aí na sua rotina do Aras Muralha de Pedra, conta pra gente, você falou dessa mudança, né, que foi até agora provavelmente a mudança mais significativa, digamos assim. Como que é esse controle emocional só para passar a experiência para a turma de tomada de decisão, né, de mudança, os medos, as incertezas. Você falou que teve um estresse muito grande, né, nesse processo. Você tomou o estresse, te encorajou a tomada de decisão ou não? Você se preparou para isso ou teve que tomar uma decisão mais rápida? Como que foi esse controle emocional para essa tomada de decisão de mudança? Agora, no momento que eu vivi esse drama mais pesado aí, né, do falecimento da minha mãe, eu defini que eu não queria mais aquela rotina que eu estava tendo, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente vai sempre lembrar, né, de todos que deram oportunidade para a gente, do projeto que a gente estava tocando, de tudo que a gente estava tocando na Central, né? Então, e de questões éticas profissionais mesmo, né? Então, eu não poderia pegar e sair da Central e mudar de área de uma hora para outra, né, sem preparar a Central para isso, né? Então, o convite era para eu fazer isso naquele momento, né? O convite era exatamente para eu mudar minha vida de uma vez. Mas devido a tudo isso, né, ao carinho que eu tenho pelo proprietário da Central, ao carinho que eu tenho pela oportunidade que ele me deu e por tudo que a gente construiu junto lá, né, eu tive que me organizar, né, e para poder também estar atuando com o que eu enxergo como sendo ético naquela situação. Então, eu me organizei, eu falei que iria pegar essa oportunidade do Aras Muralha de Pedra, mas preparei a Central com mais uma estação, fiquei mais uma estação na Central, organizando as coisas para minha saída, organizando quem queria me substituir lá, né, preparando, reorganizando a estrutura, resolvendo os problemas que a gente acaba tendo ao longo do trabalho, né, os problemas que a gente foi identificando que eram importantes ser resolvidos. O Haroldo, na época, quando ele me chamou para ir lá para o Aras, e que eu falei para ele isso, que eu primeiro tinha que organizar a minha saída, ele entendeu e falou que ia esperar, ia manter as éguas lá na Central, ia manter o trabalho que estava sendo feito, então foi uma outra atitude super, super legal dele. E assim foi feito, então foi uma coisa que foi feita de forma organizada, né? Por mais que foi um momento muito duro, eu em nenhum momento deixei de ser profissional, né? Porque eu acho que isso que fica para o mercado e para tudo que a gente vai... E é isso que a gente constrói, né?
que a gente constrói a duras penas e que a gente não pode, de forma alguma, destruir. Né? Não pode fechar nenhuma porta, né, Renan? A gente, ao Exatamente. longo dos anos de trabalho, você falou, profissionalismo, ética e portas abertas sempre, né? Sempre. Isso aí eu me orgulho. Todos os lugares que eu passei, as portas estão abertas para mim, sem dúvida nenhuma. E dá uma segurança também, né, Guará? Respeito com Isso é os muito clientes bom. acima de tudo, né? Uhum. Ô, Renan, e o Aras Muralha de Pedra? Como que é? Conta pra gente como que é a estrutura, o número de doadoras, quais são os focos de trabalho no Aras específico, como que é a sua rotina, que a gente sabe que é um Aras grande, né? Referência no Manga Larga Machador. Conta pra gente como que é aí sua vida agora no Aras Muralha de Pedra. Bom, o Aras Muralha de Pedra, Guará, ele está passando por um momento de transição aí, né? Logo que eu cheguei, a gente veio para um volume de trabalho muito grande, né? O Haroldo tinha como meta aí fazer 400 produtos por ano entre embriões e matrizes, que é uma meta muito arrojada, né? E o mercado acabou segurando um pouquinho essa onda ao longo do tempo e reorganizando tudo, toda a forma como a gente estava desenvolvendo o trabalho. Né? Então, o que começou quando eu fui para lá, hoje é bastante diferente. Né? Mas a rotina minha mudou também em função de tudo isso. Né? Eu antes ficava apenas na central, em Curvelo, né? E lá estavam todas as doadoras, todos os garanhões, e eu ficava residente lá, tocando todo o projeto. Né? E hoje eu atendo também o Aras em Bonfim, que é onde ficam as éguas de pista. Né? Então, a gente diminuiu bastante esse volume de animais em Curvelo e passou a investir mais nos embriões das éguas de pista. Né? Então, antes tinha uma outra veterinária lá, a Janine, e aí ela saiu e aí eu acabei entrando para mexer com esses animais de pista também. Né? Então, hoje eu tenho uma rotina que eu trabalho aí rodando, né? Que por um tempo eu não rodei tanto, rodando, então 5.000 quilômetros por mês aí para atender essa demanda. Trabalho com embriões refrigerados, coletados em Bonfim, transferidos na central em Curvelo. Minhas receptoras ficam todas em Curvelo, né? E é uma coisa que a gente conversou até um pouco, né, agora, e que o resultado é extraordinário, cara, funciona bem demais, né? Isso aí você me passou bastante da sua experiência na época. E hoje a gente tem um resultado muito bom, né? E mexo também, então, com doadoras em Curvelo, né? Então, alguns garanhões estão em Bonfim, outros estão em Curvelo. Hoje é um mix, está tudo meio espalhado, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Demanda um pouco mais de tempo, mas a gente tem conseguido manter um bom resultado e conseguido atingir as metas que o Aras estabelece para a gente. Renan, você falou do resfriamento dos embriões, né? Aproveita e esmiuça mais um pouco esse tema, cara. Quanto tempo, em média, de resfriamento? Você está fazendo um resfriamento overnight, está deixando para transferir no outro dia? Está colocando no gelo? Está colocando 5 graus, 15 graus? Conta para nós. Isso foi sendo meio que desenvolvido, né? A forma como eu trabalhava com esses embriões, eu fui desenvolvendo e vendo o que funcionava, até que eu cheguei num esquema que funcionou muito bem, né? E nos 2 últimos anos, a gente teve próximo de 90% de resultado de confirmações desses embriões refrigerados. Né? Hoje, na minha rotina, então, eu coleto os embriões em Bonfim, refrigero eles a 15 graus, e esse tempo, geralmente, em média, vai dar aí de 6 a 8 horas de refrigeramento. E assim que chega na central, eu transfiro eles para as receptoras. Então, eu não deixo de um dia para o outro, não. Eu transfiro no mesmo dia. Refrigera na Botuflex. Refrigero na Botuflex, né? Com qual recipiente? No criotubo mesmo, nos criotubos de 3 ml, de tampa de rosca. Aí levo lá Transfere direto sem trocar de meio. Troco de meio. Troca de meio? Na minha rotina, eu troco de meio. Acaba que o meu laboratório lá em Bonfim não é um laboratório que eu consigo manter tão limpo, não é um ambiente tão livre de contaminação. Então, eu opto, na minha rotina,
por esses embriões chegarem em curvelo, eu lavo eles na placa de Petri, inclusive mudando de meio, eles vão para o Ringer novamente, para diluir bastante essa contaminação, e aí eu volto ele para o holding e transfiro. Bacana. Perfeito. Show de bola. E aonde, Renan, que a gente sabe que você teve uma experiência bacana com o Zerlote, com o projeto da clonagem. Aonde que a clonagem, onde que esse projeto entrou aí na sua vida e o que ele te ajudou? Que eu tenho certeza que foi muito positivo, né? Não, foi sim, para a questão profissional foi muito bom, né? Vivências super interessantes. Ô, Renan, Mas, desculpa te interromper, só conta para a galera quem é o Mário Zerlotti, o que ele faz, onde ele trabalha, para a turma conhecer ele melhor, por gentileza. não, beleza. O Mário ele é um brasileiro, né, que já está há bastante tempo nos Estados Unidos trabalhando, e hoje ele tem uma central no Texas, que eu tive a oportunidade de estar com ele lá algumas temporadas já, 2 temporadas, e é um cara que fez uma parceria muito grande com um laboratório que produz clones, no qual ele passa a representar esse laboratório, a Viagen, né, que talvez seja o principal laboratório de clonagem do mundo, ele passa a representar a Viagen em vários países para a área de equinos, né? Tudo isso em função de algo que ele construiu. A Viagen não conseguia resultados com os clones e acabou chegando até ele para fazer transferências. Ele conseguiu o primeiro nascimento da central e aí da empresa, do laboratório, e aí firmou-se uma amizade, uma parceria entre ele e os proprietários. Então, o Mário hoje representa a Viagen nessa parte de clonagem de equinos, aqui no Brasil, inclusive, né, em outros países. E eu o conheci por intermédio do Aras que eu trabalho hoje, né? O Haroldo foi um dos pioneiros aí na raça, foi o pioneiro na raça nessa questão da clonagem aí do Mangalaga Machador, né? Já tem um tempo aí que ele tocou esse projeto em função de alguns animais importantes que ele tinha lá na fazenda. E eu acabei conhecendo o Mário em função disso, porque eu comecei a transferir esses embriões de clone aqui no Brasil para ele, né? E aí, a princípio, eu transferia para o Haroldo e depois comecei a transferir, inclusive, em outras propriedades, né? Então, a partir daí, a gente conseguiu ter um resultado também bom, né? E aí se adquiriu a confiança, a parceria, e depois se criou a oportunidade, inclusive, né, com a redução do volume de serviço aqui no Muralha de Pedra, eu consegui ir aí, ó, já 2 temporadas para o Texas, né, e tá lá com ele, acompanhando na central dele e acompanhando todo o trabalho que é realizado lá. Bacana, bacana. Faz um paralelo para nós, então, Renan. O que você viu lá que encheu seus olhos e falou assim, nossa, isso foi bacana, isso é bacana, a gente precisa melhorar isso no Brasil, e outros pontos que te chamaram a atenção na vida americana, na distância. Conta mais um pouco para a gente. Partindo aí primeiro da questão profissional, né, é uma experiência muito legal por diversos aspectos, né? Além de você ter a oportunidade de trabalhar com várias raças que eu ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil, né, igual o quarto de milha, árabe, éguas de salto, éguas de polo, né? Então, além de você ter essa oportunidade, né, de estar vivendo, trabalho com outras raças que tem diferença, sim, tá? Não é tudo a mesma coisa, não, tem diversas diferenças. E além, então, dessa oportunidade, tem toda uma condição que lá é totalmente diferente daqui, né? Lá o serviço tem muito mais valor. Os produtos também, em média, hoje, têm muito mais valor que aqui no Brasil. Então, esse maior investimento possibilita um maior investimento em infraestrutura, né? em alimentação, né? Em diversos aspectos que a gente peca muito aqui no Brasil ainda, né? Por mais que a gente tente, a gente ainda acaba pecando muito, mesmo nos grandes áreas, né? A gente tem dificuldades com relação a isso. Então, lá existe um controle muito maior em cima de tudo isso, né? E também de condição de adquirir equipamentos, né, de maior qualidade,
de adquirir medicamentos com muito mais facilidade, né, um acesso maior a muitas drogas que a gente não tem aqui no Brasil. Então, foram muitos aspectos positivos, mas principalmente voltado para isso, né? É um serviço que é mais valorizado, então você acaba conseguindo trabalhar com uma condição bem melhor aí, né, para poder ter realmente o melhor resultado possível. Tá? Então, basicamente, eu acho que esse é o grande ponto de diferença. Do ponto de vista pessoal, né, tem as dificuldades, tem a distância, né, tem tudo que isso acarreta, né, para quem se dispõe a viver essa oportunidade, mas que faz parte, né, são as escolhas da vida. Né, isso aí a gente abre mão de muita coisa, mas tem outras recompensas também para o lado pessoal, né, a questão de poder viver uma outra cultura, né, poder viver um pouquinho do estilo americano de vida, ir num jogo de basquete da NBA, né, ir num daqueles parques, um Six Flags, uma Disney da vida, passear um pouquinho, né, então acaba que você também cria outras oportunidades para o lado pessoal, faz muitas amizades que são muito interessantes, né, que são muito legais também. Perfeito, bom demais. Renan, você é um cara novo, jovem demais, mais novo que a gente, inclusive, e já tem uma vasta experiência no campo, né? Uma experiência de trabalho, de profissão. Qual que foi a importância para você, né? Você tem uma carreira essencialmente de campo. Qual foi a importância para você de ter feito mestrado, ter feito doutorado e ter sido um profissional mais de campo? Você acha que isso fez diferença? Não fez diferença? Valeu a pena? Não valeu a pena? Qual o seu ponto de vista em relação a isso, de um profissional que trabalha no campo hoje? Ô, Guará, eu acho que assim, quanto mais tempo você tem para se dedicar, estudar e aprimorar seus conhecimentos, realmente você ganha em alguns aspectos, né? Mesmo para quem vai querer exercer atividade no campo, né? Eu acredito que é possível viver, para quem tem disciplina, é possível adquirir esse mesmo conhecimento e estar evoluindo muito mais na prática, indo direto para o campo, né? Mas, como te falei, o objetivo do mestrado, doutorado, e que é o que eu acredito que é o pensamento de quem vai fazer um mestrado, doutorado, tem que ser a área acadêmica um dia, né? Para mim, não justifica uma pessoa que quer ir para o campo e quer viver do campo fazer um mestrado, doutorado. Hoje tem outras oportunidades de adquirir conhecimento aí, né, que vão te dar muito mais realidade da prática. Eu ia falar isso, que hoje tem várias pós-graduações, né, onde a pessoa pode estar presente só um final de semana por mês, coisas assim, para adquirir conhecimento teórico. Cursos também, hoje tem uma gama muito grande de cursos, né? E para quem quer um pouquinho sentir falta do teórico, uma pós-graduação é muito interessante, mas não um mestrado, né? É uma especialização. Eu acho que é o caminho mais adequado para esse objetivo de campo, né? Não que eu não tenha colhido os frutos positivos disso, igual eu falei, né? O estudo, o conhecimento nunca é demais e muitas vezes te salva. Mas eu acho que para quem quer ir para o campo, o caminho em que você otimiza o tempo e consegue também ter um resultado interessante a respeito disso é uma pós-graduação. Legal demais. Você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da disciplina, né? Porque nós três trabalhamos no campo, e a gente sabe que quando começa uma estação de monta é um furacão que começa. Você entra num furacão em setembro e só sai em abril, maio, né? E o campo realmente é muito atrativo, os clientes nos acionam, né? E surgem mais oportunidades, mais trabalho, e ter essa disciplina de estar estudando, de estar buscando, de continuar se capacitando por conta própria é muito difícil, né, Renan? Realmente, assim, a pessoa se organizar e conseguir fazer isso é muito bacana, né? Realmente. Igual tocar vários projetos, igual vocês buscam aí, né? Tá sempre movimentando. Isso é legal, né? Bom demais. Bastante legal. Eu trouxe do mestrado, além do aprendizado, né? Das aulas, das matérias, do experimento, trouxe um aprendizado que foi um método, né? Como estudar, como aprender de verdade, e o dinamismo, que como você também, Renan, eu também apertei minhas matérias para poder ficar mais livre, para poder fazer o experimento a campo. E isso me obrigou a ser muito dinâmico. E é um dinamismo que eu uso ele até hoje no dia a dia, né?
Então, assim, sempre é válido, né? Para cada pessoa traz uma lição diferente. Mas Isso. muito bom. né? Perfeito. Uma coisa, Renan, até um objetivo desse nosso projeto é exatamente mostrar isso para a turma mais jovem, esses caminhos que são possíveis de percorrer, né? As várias ramificações que existem, mostrar vários exemplos, né? Exemplos de sucesso, como você e outros colegas que a gente tá convidando, mas sempre a disciplina, a determinação, né? O trabalho está sempre envolvido, né, Renan? Isso não tem como fugir, não. É isso aí que faz um profissional, né, Guará? Então, e sem isso, você vai ser sempre mais um, né? Se você Em não tiver qualquer isso, você profissão, vai né? ser sempre mais um, em qualquer profissão. Quem se dedica, não é à toa que se colhe resultado, né? Não é por sorte, né? Por mais que tenha, igual aquela questão do e-mail, né? Até engraçado de eu ter recebido aquele e-mail, mas não é sorte. Realmente é o tempo dedicado que faz realmente a diferença, né? E com o tempo a experiência também que acaba vindo somar para isso daí. Mas a dedicação é indispensável para essa área nossa, não tem jeito. O Renan, e o que é diferente do profissional Renan hoje do profissional Renan de 10 anos atrás? Agora, assim, hoje eu sou um cara mais experiente, né? Hoje eu encurto muitos caminhos. Graças a Deus, a experiência também te possibilita encurtar muitos caminhos para chegar num resultado interessante, né? Te dá mais segurança no dia a dia para identificar os problemas que vão estar surgindo sempre vão surgir problemas, né? E para você identificar e corrigir esses problemas o mais rápido possível, né? E o profissional Renan hoje é um profissional que se dedica, que é apaixonado pelo que faz, como era há 10 anos atrás, mas é um profissional que também se preocupa em viver, sabe? Que se preocupa em viver as coisas boas da vida, de estar com a família, de estar vivendo as coisas que são importantes, né? Eu, há 10 anos atrás, eu estava num furacão que eu não enxergava nada fora do trabalho, né? E hoje eu enxergo e me dedico a diversos outros aspectos, não só família, mas como esporte, né, atividade física, né? Então hoje eu consigo conciliar tudo isso para realmente exercer o meu trabalho da melhor forma possível, mas também ter qualidade de vida, né? Então isso aí é uma grande diferença do profissional de 10 anos atrás para o profissional de agora. A gente aprende a administrar e, acima de tudo, a valorizar o tempo, né? Exatamente. Que é um dos grandes bens nossos, né? É isso aí. Bacana. Bom demais. Muito obrigado, viu, Renan? Muito obrigado por ter conversado com a gente, passado toda a sua experiência, dado todos esses relatos, né? Foram momentos muito agradáveis. Só temos a agradecer. Agradecer mesmo. Renan, uma última pergunta, desculpa, antes de você fazer o encerramento, que a gente tem um tempinho. Eu te perguntei de 10 anos atrás e onde que o Renan vai estar daqui a 10 anos? Nossa, você me apertou. Ganhando em dólar, vai estar de férias, na beira da praia, alguma coisa assim. Não, isso, eu tô numa filosofia no momento que é viver o momento, viu, Guará? Viver o momento e Carpe evitar diem, de né? fazer muitos planos para frente aí. Vou estar trabalhando com cavalo, isso aí eu te garanto. Se vai ser numa faculdade, se vai ser no Aras, se vai ser no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, eu No não Aras sei. próprio. No Aras próprio, não sei. Hoje eu estou preocupado em viver esse momento, né, e fazendo bem feito minhas coisas, como sempre me dediquei a fazer, e sem Equilibrar, tentar né? fazer planos muito longos. Tentar equilibrar o pessoal com o profissional, né? Exatamente. Estou nesse momento agora. Renan, beleza. Muitíssimo obrigado. Parabéns por sua carreira, por sua trajetória. Acima de tudo, pela pessoa que você é, né? Você é nosso amigo pessoal, nosso amigo particular. É, Desejamos muito sucesso daqui para frente nas suas escolhas. Que Deus possa abençoar suas escolhas aí e você continuar progredindo sempre. E, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Não, beleza. E Perfeito. mais uma vez sou eu que agradeço vocês,
né? E o agradecimento não fica só por esse convite, né? Fica por tudo que nós viemos construindo aí ao longo desse tempo, né? Que veio desde o tempo de estagiário, lá atrás o Guará, as experiências profissionais com o Rafael, né? Isso tudo veio somando para a gente poder alcançar um relativo sucesso aí, podemos dizer assim, né? Nessa carreira aí. E então eu só tenho a agradecer e sempre que vocês precisarem de mim, para mim é um maior prazer estar com vocês. Perfeito, Renan. Muito Bom obrigado. demais. Valeu, igual o Guará falou. Sucesso, sucesso para nós todos, mas hoje, sucesso para você. A gente lhe oferece, né? É uma dedicação. Valeu. Valeu, valeu. Um abraço, meus amigos. Um abraço, obrigado.